Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo nas suas vidas, nos seus corações. Estamos aqui hoje para darmos términos, mais um curso, mas antes disso, antes de nós falarmos sobre o andamento do curso, eu sou o pastor Wagner, moro aqui em Itaguaí, e hoje quero compartilhar com você um estudo bíblico, O canal Instituto Didascalo é exclusivo para podermos trazer cursos para o seu aprendizado, tudo envolvendo o discipulado, que é muito importante. Temos muitas coisas para falar ainda aqui nesse curso, não tem ideia. Bom, eu queria antes de tudo pedir para você deixar para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, e compartilhe, deixe o seu like, antes disso você deixe o seu like, sinalize o sininho quando você se inscrever no canal, compartilhe para alguém esse canal, não o curso, porque a gente precisa andar de acordo com o início, do curso. Então compartilhe o curso, o canal e comente, se você for preciso aqui, estamos aqui à sua disposição, ok? Hoje nós vamos terminar esse curso aqui, Tá aqui, Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Hoje estamos finalizando, graças a Deus, mais um curso. Fico muito feliz por isso. Hoje, a nona lição, a nona aula, e o livro chama de nona semana, tem um título aqui, Como discernir a voz de Deus. Vamos ler aqui a nossa análise de acontecimento, que sempre fazemos aqui no nosso curso, nesse curso. Susana tinha o hábito de comer demasiadamente. Com frequência perdia os quilos extra que tinha para depois ganhar novamente. Recentemente estava em um desses ciclos de retrocesso. Uma manhã, quando se vestia, viu que por causa da dieta, sem intenção de ofender, havia começado a expressar-se de uma forma depreciativa a si mesma. Sentia-se derrotada. Sabia que não estava honrando a Deus pela forma que estava se alimentando. Ela confessava ao Senhor e centenas de vezes prometia melhorar, mas voltava outra vez ao mesmo comportamento. Somente estava cheia de sentimentos de culpa, dignidade e desalento, porque não mais tinha controle de si mesma. Sou uma fracassada. A única razão por que Deus ama uma pessoa como eu, porque esse é o seu trabalho. Ele começou a perguntar-se se esses pensamentos vinham de Deus. Ou melhor, ela começou a perguntar-se se esses pensamentos vinham de Deus. Começou a orar, esperando que Deus ajudasse. Uma das perguntas mais comuns que se fazem na guerra espiritual é: como posso saber a diferença entre a voz de Deus e a voz de Satanás? Como saber se estou escutando a voz certa? Nos próximos 5 dias, veremos o contraste de 5 mensagens diferentes que recebemos. Reconheceremos como Deus fala em oposição a Satanás. Hoje nós vamos falar sobre isso, Existe aí tantas pessoas falando coisas que Deus não fala, dizendo que Deus falou, Deus me disse, Então, e às vezes, e muitas vezes aí, eu vou dizer assim, muitas, essas palavras que ele diz que Deus falou, justamente é o que Deus não falou. Não podemos, porque Deus não vai contrariar os seus princípios. Essa é uma verdade que não temos como nós não dizermos que ela não existe. A verdade é que Deus não contraria, Deus não vai contra os seus princípios. Então, ele não pode ter dito coisas que a qual a Bíblia ela não recomenda e até é oposta a isso. Vamos lá? Dia 1. Condenação contra
convicção. Deus fala para condenar os seus? O que você acha? Bom, nós temos um versículo da Bíblia que responde exatamente isso, né? Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, a resposta exatamente é essa, né? A Bíblia não vai, Deus nunca vai dizer, né, que ele nunca vai condenar ninguém. As condenações, ou vou dizer assim, os problemas que vivemos no dia a dia não são condenação, são exatamente por conta das nossas, das nossas condutas, dos nossos erros que nós cometemos. Todos sabemos que todos os erros têm as suas consequências, mas isso não quer dizer que Deus está nos punindo, que Deus está condenando a gente. Ao contrário, né? Deus sempre está nos dando palavra de vida eterna, palavra de encorajamento. Satanás é que tenta e procura muitas vezes tentar, né, nos levar a esses fatos de acusação, né? Por exemplo, a pessoa erra e aí ele começa a trabalhar de uma forma para que as pessoas elas entendem que elas já estão condenadas, que não há mais salvação, não há mais jeito para elas. Que isso é uma mentira de Satanás. Então, igual uma pessoa disse, olha, Deus falou isso comigo, mas da onde nós tiramos isso? Aí a gente vai verificar, analisar o que ele falou, que Deus falou com ele, e a gente entende que aquilo ali não tem contexto bíblico para aquilo, né? Então, Deus, como eu falei inicialmente aqui, Deus não vai contrariar, Deus não vai contra os seus princípios, que a qual ele estabeleceu essa palavra, né? Regras, quando se quebra, elas são, existem punições que a qual nós mesmos criamos para nós mesmos. Deus não criou punição. Deus criou regras para ser cumpridas. Mas essas regras não são para poder nos forçar a fazer a vontade dele. São regras para a gente poder trazer paz para dentro de nós. Nós vamos ler cuidadosamente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente vai verificar que tudo aqueles princípios, todos aqueles códigos, que são códigos que também podemos chamar, códigos de regras, que Jesus ensinou ali nesses 3 capítulos, e depois os apóstolos, tanto de Romanos até Judas, eles simplificam aquelas palavras de Jesus. Tudo que as igrejas, foi escrita para as igrejas de Romanos até Judas, elas são tiradas exatamente do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Não existe outra forma. Jesus ensinou ali. E lá nas epístolas, nas cartas, eles apenas simplificam isso de forma prática. Mas se nós formos verificar ali o ensinamento de Jesus, a gente vai observar e ver que tudo aquilo é para o nosso bem, para nossa satisfação, para nós vivermos em paz, porque tudo que Deus quer para mim e para você é que você viva em paz, viva com tranquilidade. Mas para fazer isso, é preciso nós obedecermos regras. Por exemplo, porque existem as regras de trânsito. Elas são para poder, não é para nos punir. Nós somos punidos para poder nos advertir que nós, para poder nos proteger, não para poder nos condenar, né? Ao contrário, tudo que é feito hoje é para nos proteger, né? Então Deus criou as suas regras, criou seus códigos, criou seus princípios, foi para nos proteger desse tão mal que a qual vive sobre a terra, chamada Satanás. Então, a realidade, né, de Deus, aqui a condenação não existe. Deus não condena ninguém. O único ser condenável é exatamente Satanás. Aí na página 166, nós temos aqui o que é autonegação. Autonegação. Autonegação é os sentimentos de condenação não surgem repentinamente. Eles procedem de um sistema interno de crenças que diz que você merece ser condenado. Bom, nós temos aí
eu esqueci agora o nome agora, que se autocondenam. Aí eles martirizam-se a si próprio, eles se batem a si próprio por um ato de pecado. E simplesmente a Bíblia ensina que a única forma de nós resolvermos o problema dos nossos erros é irmos a Deus e pedirmos perdão a Ele e nos consertarmos com Ele. Nós temos aqui, a autonegação produz 3 consequências. Vamos lá, a primeira delas é 3 consequências negativas. Ela se afastou de Deus em sua vergonha, ao invés de buscar e restaurar a sua relação com Ele. Então, às vezes as pessoas, elas preferem, quando cometem um erro, se afastar de Deus do que propriamente consertar os seus erros, né? Então, esse é o problema. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, se errou, se você cometeu um erro, é claro que Satanás vai tentar colocar isso dentro da sua cabeça, dentro de você, que você precisa se afastar, você não tem mais jeito e assim por diante. Mas mas a Bíblia em si, ela na verdade não ensina isso. Ela ensina que a gente pode buscar restauração. Nós podemos buscar restauração. A única forma de se buscar essa restauração, segundo a Bíblia ensina, é nos relacionando com Deus. Nós falamos aqui nesse próprio curso, há tempos atrás, que tem uma coisa que amedronta Deus, é a nossa relação com Deus. Aquilo que amedronta Satanás é a relação que nós temos com Deus, né? Quanto mais nos relacionarmos com Deus, é claro que essa relação envolve oração, envolve devoção bíblica, né? Estudar a palavra e se envolver com a palavra. Vamos lá para a segunda. Seus sentimentos de culpa minam sua confiança no poder de Deus para perdoá-la e restaurá-la. Então as pessoas acham que não tem como Deus perdoar pecados. Ao contrário, né? Aquela mulher pega em adultério, levaram até Jesus e fizeram ali uma tramóia para poder pegar Jesus. Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus disse também lá em Mateus, capítulo 7, para não julgueis para que não sejam julgados. A realidade disso tudo é que nenhum de nós podemos julgar, nem nós mesmos podemos nem julgar a nós mesmos. Imagine os outros. Então, errou. A situação é o seguinte: você vai lá e creia que Deus vai te perdoar. Mas, de alguma forma, muitas pessoas eles acham que não tem mais perdão e não tem mais como restaurar as suas ações. Até mesmo o mais vil e cruel de todos os homens que estão lá nas cadeias, né, presos, eles também têm condições de restaurá-los, de Deus restaurá-los e perdoá-los. É simplesmente eles se arrependerem. Arrependimento é o ponto de partida para tudo, né? Você arrependeu, acabou o problema. Mas as pessoas acham que não tem mais jeito. Vamos para a terceira e última. Ela se desenvolveu um ponto de vista distorcido em relação com Deus. Aí isso vem até mesmo mais de ensinamentos passados, onde nós convivemos, onde nós convivemos de pessoas que de alguma forma pintaram Deus como um Deus severo, como um Deus radical, como um Deus que não perdoa pecados, que Deus é o Deus que pune, o Deus que castiga. Então, temos que mudar essa história, né? Se você está me ouvindo aqui hoje e talvez você esteja passando por esse problema, creia numa coisa: Deus tem solução para você. Deus tem solução para todo mundo. Envie esse vídeo, envie ou pega essa mensagem, envie, corte ela e mande para alguém, dizendo para ela que Deus tem solução para todas as situações, né? Então, simplesmente precisamos, né, nos envolver com Ele. Outro ponto aqui é como Deus fala para convencer do pecado. Primeiramente, nos convenceremos da verdade. A verdade é que Deus sempre está interessado em renovar o nosso entendimento, né? Entendimento. Quando nós mudamos o nosso entendimento, a nossa forma de olhar a vida, a nossa forma de olhar as coisas, né? Aí a gente vai mudar a forma de pensar. Infelizmente, tudo que o diabo tenta fazer é exatamente neutralizar tudo isso.
usar a circunstância, usar, né, a situação que você está vivendo, para poder neutralizar você, para que você venha se fechar para Deus. Mas quando nós renovamos o nosso entendimento, quando nós renovamos a nossa forma de pensar, aí, e isso vem de acordo quando nós conhecemos a verdade e a verdade nos convence. O que Jesus disse em Romanos, em João, capítulo 8, versículo 32, você sabe muito bem, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Outra coisa também que sentiremos tristeza. Uma pessoa que peca, uma pessoa que erra, não sente tristeza do que está fazendo, ou angústia, ou um sentimento contrário, ele está com problemas, e problemas seríssimos. O Salmo 116, ele deve ser uma reflexão para a gente. Ele foi escrito pelo rei Ezequias. E esse salmo, ele retrata ali as condições de Ezequias. Até os estudiosos dizem que aquele salmo foi escrito naquele momento que ele recebeu aquela palavra dura de Isaías, falando que ele iria morrer, né? E ele diz ali, ele começa a descrever o salmo justamente mostrando na sua oração como Deus é grandioso, como Deus é grande, Deus é poderoso. Aí depois ele fala que eu darei ao Senhor por todos os benefícios, né? Ele também fala que aos olhos do Senhor a morte do justo ela é uma coisa boa, e assim por diante, né? Então, então a gente precisa, né, buscar essa restauração, mas sentindo tristeza do que foi feito, né? Tem pessoas que pecam. Uma vez eu já disse aqui em alguns vídeos atrás, ou numa mensagem, não lembro, e que chegou alguém no meu gabinete e falou assim: pastor, né? E eu sempre falava para esse casal: tome cuidado, não vai para casa dela, que isso vai acabar acontecendo alguma coisa, não provoque a carne. E aí, um dia ele chegou lá no escritório e disse: olha, pastor, tudo aquilo que você falou acontecia. É como que eu estivesse me responsabilizando, como eu estivesse rogando uma praga para cima dele, que ele tivesse caído com a mulher dele, com a noiva dele. E de uma forma tão simples, sabe? Como tivesse nada acontecendo, como aquela coisa não fosse uma coisa comum, como fosse comum. Então, tem pessoas que agem assim hoje, né? Agem com o pecado como fosse uma coisa comum. E isso é um problema, e seríssimo. Mas aqui temos uma terceira também. Em relação com Deus, se fortalecerá, né? Por quê? Porque Deus é amor. Quando nós reconhecemos que Deus é amor, quando nós entendemos que Deus é amor, as coisas ficam mais fácil, né? Fácil, porque o amor, a gente vai entender que busca sempre o bem das outras pessoas. Aqui que eu assinalei aqui, olha, se ele permitisse que continuássemos a pecar, esse caminho poderia nos levar à autodestruição. Se ele fosse nos tratar de acordo com o seu poder, sua ira nos destruiria. Aí você vai entender por que Jeremias disse lá em Lamentações 3, a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Ainda no dia 1, a gente vai partir já, deixa eu ler essa parte aqui também muito importante. Se seu estilo de vida está caracterizado pela culpa ou condenação, mesmo que tenha se arrependido de todo o pecado conhecido, lute esta batalha espiritual da mesma forma em que você deve lutar em qualquer outro tipo de batalha espiritual. Jesus disse que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Preencha sua mente com a verdade de Deus, o que tem perdoado completamente e não se lembra mais dos seus pecados. Então, a única forma é lermos a palavra continuamente. Dia 2, agora o dia 2 também é muito importante também. Diz, desânimo contra ânimo. Aqui nós temos falando assim, desânimo e ânimo da Bíblia. Os escritores da Bíblia geralmente relacionam os dois conceitos com relação da pessoa com Deus. Desânimo era qualquer coisa que impedia a confiança em Deus, a qual levava uma fé, perseverança, motivação e obediência decadente. O ânimo ou alento era tudo
que fortalecia o coração para permanecer fiel a Deus. Nós temos ali, né, em Josué capítulo 1, Deus orientando Josué depois da morte a morte de Moisés. E aqui nós temos aqui três, três, três palavras de ânimo ele está dando para Josué. Lembrando que não era uma tarefa tão simples assim, né? Você está substituindo, né, alguém que falava pessoalmente com Deus. Uma pessoa que tinha uma intimidade profunda com Deus. Que foi, segundo eu entendo na Bíblia, né, você pode me ajudar mais tarde, a única pessoa que chegou próximo de ver a essência de Deus. Então, ele está falando de Moisés, está substituindo Moisés, não qualquer um. É claro que todo mundo que teme a Deus e ficaria receoso em tomar uma direção de um povo como um povo de Israel, e muito mais ainda, fazer uma tarefa que foi proibida a Moisés e agora foi dada a Josué. E aí, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, no capítulo 1, ele fala: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, seja forte e corajoso. Aqui ele está falando de ânimo, seja forte, né? Pega a palavra, tudo que contém nela, medita nela de dia e de noite e faz tudo conforme está aqui dentro. Quando nós entendemos assim, as coisas mudam. Quando você vai fazer tudo conforme o que a Bíblia ensina, as coisas vão sempre mudar, né? A diferença está exatamente nessa questão aqui, né? De fazer conforme o que a Bíblia ensina, não conforme aquilo que eu acho que tem que ser feito. Tá bom? Então tá aqui o desânimo, ele é um impedimento a pessoa confiar no Senhor. Por contrapartida, o ânimo, ele é o que vai vai fazer a gente permanecer e confiar no Senhor. Desânimo não vem de Deus, né? Por exemplo, não estamos definindo o desânimo como uma caída temporal em suas emoções, e sim como uma condição da mente na qual considera Deus como limitado, sem poder e ineficaz. É isso que a gente vai, na prática, nos conduzir como Deus não fosse um ser ilimitado, como fosse um Deus sem poder e um Deus sem eficácia, né? Josué, por sua vez, ele conhecia Deus. Segundo a Bíblia, ele não saía aos pés da tenda de Moisés. Ele estava lá. O segredo sempre é esse, é você sempre estar em forma de aprendizado. Por exemplo, Jesus, ele é o exemplo de tudo. Ele usou, a pessoa, mas Jesus era Deus. Calma aí. Todos os seus confrontos, toda a atividade de Jesus nessa terra, ele fez como um homem. Ele comeu como homem, ele sentiu como homem, ele dormiu como homem, ele se cansou como homem, tudo como homem. Então, todas as suas atitudes, eu sempre falei, ontem mesmo eu estava conversando no nosso estudo, nós começamos um grupo um encontro também nesse trabalho agora, também lá na casa de uma irmã. Nós estávamos falando que Jesus, ele é o Adão, copiar Jesus como nós éramos ter copiado Adão antes do pecado. Adão pecou, agora a referência tinha que ser uma referência que não tivesse pecado, e a referência é Jesus. Então ele é a referência. Olha para as obras de Jesus, o que ele falou, o que ele pensou, e acredito que você vai conseguir obter vitória em termos disso. Tanto que Pedro, foi Pedro que falou. Ele falou no capítulo 2, versículo 21. Olha o que ele falou. Para isso vocês foram chamados, que Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo para que vocês venham seguir as suas pisadas. Jesus nunca caiu de desânimo. Por quê? Porque ele sempre estava dedicado a olhar para o alvo, para a fonte da vida, que é Deus. Deus nunca declarou o desânimo como a sua vontade, e nunca vai declarar, né? O desânimo, como já falamos,
ele limita Deus, ele tira o poder de Deus, ou melhor, não tira, mas é como nós tirássemos o poder de Deus. A outra, se Deus falasse de desânimo, ele ia violar a sua própria natureza. Outro ponto aqui, o desânimo é uma forma de guerra espiritual. Nós temos aqui a história de Jó, né, que de alguma forma demonstrou isso tudo. Ó, relembra a história de Jó. Deus perguntou a Satanás se havia notado a integridade de Jó. Satanás lhe respondeu dizendo que Jó amaldiçoaria a Deus se ele tocasse o seu corpo. Depois de receber a permissão, Satanás voltou à terra e atingiu Jó com enfermidade. Em seu sofrimento, a mulher de Jó lhe fez uma pergunta interessante. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Satanás tentou desanimar Jó através das palavras de sua mulher, mas ele instigou Jó a dar-se por vencido, a jogar a toalha, render-se, porque Jó continuou sendo fiel a Deus, porque ele acreditou nas palavras dele. Então, a gente precisa confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações adversas. Então, vejamos que o que faz a diferença hoje de uma pessoa para outra é exatamente o que nós adquirimos com fé. Hoje, como é que você vai dizer que você tem fé? É quando você passa por adversidade. Na bonância, desculpa, essa pigarra aqui. Na bonância, é muito fácil você dizer que tem fé. Na bonância, é muito fácil você dizer que você acredita em Deus. Mas não é na bonança que você vai descobrir isso, né? É na adversidade que você vai descobrir se você crer ou não no Senhor. Deixa eu ler isso aqui. Precisamos esclarecer 2 pontos em relação ao desânimo. Primeiro, não pense que se alguém tentar desanimá-lo, referente a algum plano em particular, necessariamente seja a voz de Satanás. Muitas vezes Deus envia outras pessoas para divertir-nos quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. O problema maior é quando alguém tenta desanimá-lo sobre a relação com Deus. Aí é diferente. Então, tem coisas que deveremos diferenciar, né? Aquilo que, às vezes, as pessoas querem tirar você daquilo que você vai tomar como errado. Não está querendo desanimar você. Apenas está querendo ajudar você a entender que essa decisão está errada. Por outro lado, também temos que você vai fazer algo para Deus e acaba que alguém vai desanimá-lo ou tirar você de ação, né? Quando se fala em ato de fé, ainda muito mais ainda. Quando as pessoas tentam me desanimar, tentam tirar-me do propósito de Deus. Não, é aqui, vamos manter aqui. Vamos manter aqui. Ah, não, mas como é que faz isso? Vamos fazer assim, fazer assado, né? Para a gente entender essas coisas. Porque é dessa forma que a gente continua o caminho do Senhor. Também tem diferenciais também. A segunda é modificar os planos. Não é necessário uma marca de uma pessoa que não desanima mais. Não há nenhuma glória em manter-se com um plano que Deus não abençoa. A chave é discernir se Deus está guiando. Isso que você criou, né? O capítulo 16 de Provérbio fala que os planos procedem do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, vamos entender aqui. Isso que você está fazendo, Deus já te deu resposta para isso? A pergunta é se Deus não deu resposta, então é melhor que você não faça nada. É melhor que você não faça nada. As coisas não estão dando certo, então temos que observar 2 coisas quando as coisas não dão certo. Primeira, ela é de Deus ou se ela não é de Deus, então a gente vai entender isso. Agora, se ela for de Deus, né, a gente vai continuar buscando a Deus, mas esperando Deus responder. Mas, de alguma forma, não faça nada enquanto Deus não responde. Por que somos suscetíveis ao desânimo? Primeiramente, expectativas não alcançadas.
Nós criamos grandes expectativas. E essas grandes expectativas não são dosadas com a palavra de Deus. Como falei, tudo tem que ser dosada pela palavra de Deus. Consequentemente, elas vão virar frustração. E isso vai levar ao desânimo. Você entendeu? Então temos que tomar muito cuidado quando você cria uma expectativa muito grande sobre algo e você não consegue alcançar esse algo. E aí as coisas saem do controle e saindo do controle automaticamente vai fazer com que você venha chegar ao desânimo. Entendeu? Tome cuidado. Não crie expectativa grandes. E quando criar, né, não deixe se levar pelo desânimo e caso não seja alcançada. Ao contrário, vamos nós nos focarmos naquilo que Deus tem a nos falar na sua palavra. A outra é a dor, né? Temos ali o exemplo de Jó, que foi golpeado por Satanás com várias enfermidades. E aí, consequentemente, o que acontece? As pessoas começam a desanimar. É uma dor aqui, uma dor ali. Né? Eu sei que cada um tem a sua chamada cruz para levar. E se Deus nos deu, é porque Deus, no seu conhecimento, na sua sabedoria, Ele entende que nós temos condições. É o contrário. Em vez de nós nos frustrarmos ou nós ficarmos desanimados com tantos golpes que estamos levando da vida, nós deveríamos agradecer a Deus, porque mesmo com esses golpes todos, né, nós estamos em pé, graças a Deus. É sinal que Deus nos deu uma estrutura muito forte. É aí que é o contrário. Nós estamos, como exemplo, já viu o boi? Imagine se o boi reconhecesse a sua força. Ninguém seguraria esse animal, a força que ele tem. Ninguém seguraria ele. Então, o que acontece hoje é isso. A gente está se colocando como um animal irracional. A gente recebe os golpes, recebe os açoites da vida e a gente está de pé. Se você está de pé, é porque Deus sustentou você, sustentou a sua família. Então, ao contrário. Em vez de eu me desanimar, eu vou agora fazer ao contrário. Eu vou me motivar a mais ainda, porque eu sei que eu tenho força. Uma força sobrenatural dentro de mim. Deus colocou algo muito poderoso, muito forte de mim para poder avançar. Eu tenho que utilizar essas forças para o reino de Deus, em vez de nós desanimarmos. A outra é as dificuldades, né? A gente vai ver que a dificuldade uma vem aqui, vem ali, e elas tendem a querer sempre nos desanimarmos. Mas vamos ficar tranquilos, vamos sucumbir. E a fadiga, né? Temos ali o exemplo de Elias. Elias acabou se levando pela fadiga da vida, entrou lá no não fala? no esconderijo lá, do negócio lá, e acabou se escondendo, né? E escondendo de Deus, não, e achou que ele era o único da caverna. Oh, rapaz, não saiu essa palavra caverna, misericórdia. Se escondeu na caverna e achou que Deus tinha deixado ele estava correndo, ele achava que ele era o único que não tinha ainda se prostrado diante de Baal, e não era disso, né? Mas toma cuidado com a fadiga. A fadiga, ela suga a nossa vida, nos suga de uma forma que nos leva ao cansaço. Esse cansaço pode muito bem nos levar ao desânimo. Focar-se nas circunstâncias. Cuidado. Quando você olha muito para o seu redor, né, você vai ver os problemas, vai ver as dificuldades, tantas coisas acontecendo. Então vamos focar em Deus. Paulo falou lá em Filipenses, uma coisa faço, né? Não olho para as coisas que para trás ficam e avanço que estão diante de mim. Eu corro para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu vou olhar para Jesus, Ele, ok? E a natureza de Deus não é a natureza de Deus é para animar. Quando você tem a natureza de Deus, você automaticamente vai ficar naquele momento ímpar com Deus, né? O número 3 agora, dia 3. Confusão contra clareza. O que é confusão? Vamos lá. O dicionário nos diz que confusão é uma palavra composta do prefixo com e a palavra fusão, que significa misturando tudo. Assim,
Confusão sugere a ideia de qualquer mistura, mesclada ou acrescentar junto ao ponto de perder a identidade ou as distinções. Os sinônimos de confusão são diluir, ligar, misturar, caos. A confusão cria uma mescla que gera desordem. Então, tomamos cuidado com as questões que você vive no dia a dia, para que você não venha misturar uma coisa com a outra. É por isso que a vida espiritual, ela sempre tem que ser prioridade. Jesus disse, né, para nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, né, busca ela primeiramente, porque as outras coisas serão acrescentadas. Tudo após Deus é acrescentado, né? Nós não precisamos correr atrás de nada, né? Não precisamos fazer nada. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, sobre Noé, né? Veja a situação de Noé. Ele vai para um lugar onde a arca, onde não era longe do mar, onde não era costume, não existia chuva naquela época, e Deus manda ele fazer uma arca. Uma coisa de doido, coisa de maluco. Eu concordo com você. Mas só que Noé, ele simplesmente obedece. E Noé não faz nada mais do que a arca. A questão dos animais é Deus que conduz, né? É ele que fecha a porta da arca, né? E ali ele tranca a arca para ninguém mais entrar e para ninguém mais sair. Então Deus faz o restante, né? Simplesmente busca o reino. O que é buscar o reino e a sua justiça? É obedecer a sua palavra, é seguir os princípios de Cristo, é obedecer o que Jesus tem ensinado para a gente. Simplesmente faça isso. O restante deixa que ele vai acrescentar. Simplesmente isso. Aí, o que acontece? As pessoas começam a misturar as coisas materiais com as coisas espirituais e elas não vai dar certo. Nunca. Nunca vai dar certo. Não existe, não tem como misturar isso tudo. Só vai acontecer que as coisas materiais, elas vão sobrepor as espirituais ao reino e à justiça de Deus e, consequentemente, vai haver a confusão. Tomar muito cuidado, né? Priorize o reino e a sua justiça e você vai ver que as outras coisas vão vir de uma forma automática para você. O que causa a confusão? Nós, seres humanos, somos seres físicos, mentais, emocionais e espirituais. Essas quatro realidades podem produzir uma série de ideias mistas, opiniões, valores, sentimentos, desejos, metas, motivos e preferências, em cada um indivíduo em sua relação. A confusão é formada quando as duas formas, de duas formas de elementos. Primeiro, quando não podemos organizá-los. Então, quando você não leva a sério a sua questão física, mental, emocional, ou emocional e espiritual, é que vai sofrer, né? Nós somos o ser tricótomos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Esses três elementos, eles precisam estar em comum acordo. Você ouviu falar das doenças psicossomáticas? Então, elas têm a ver com a alma, né? Com a alma. E quando o seu espírito não existe, não está em comunhão com Deus, quando você não está em sintonia com Deus, tanto a sua alma como o seu físico vão sofrer as consequências. Por isso nós temos que estar sempre em sintonia com Deus, em relacionamento com Deus, para que, e com isso, nos organizarmos de uma forma que não viemos, né, perder o foco, centralizarmos em Cristo. A Bíblia, do modo geral, né, ela sempre leva-nos a focarmos em Deus, não no homem, no ser humano. Esse é um problema também, é quando nós focamos no ser humano, focamos nas obras dos homens, no que os homens fazem. Esquece isso, né? Vamos focar em Deus. Vamos lembrar que Deus, ele é a solução da nossa vida. Aí quando nós não nos organizamos sobre isso, aí vem os problemas físicos. A mente, ela já está toda embaralhada, cheia de problemas, cheia de coisas ruins, e aí ela vai levar isso para o físico vai abater a alma, e como o espírito está sempre em comunhão com Deus, a gente vai sempre cair no
cair diante de Deus. Então, toma muito cuidado com isso, né? Vamos lá. A outra coisa aqui é que quando não há competição, né? A confusão sempre começa como quando a gente quer competir. Na Bíblia não existe competição, não existe. Ao contrário, nós temos que considerar o nosso próximo como superior a nós. Se nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós, quer dizer que não tem competição sobre isso, né? Aqui, deixa eu anotar aqui, eu sublinhei aqui legalzinho, ó. As pessoas se tornam agressivas entre elas porque não sabiam o que estava acontecendo. A relação na cidade poderia restaurar outra vez quando entendesse o motivo do tumulto. Ele está falando no capítulo 19, né, de Efésios, quando a cidade estava toda tumultuada, né, tumultuada ali, e uma gritava aqui, outras gritavam ali, ninguém entendia nada, nem sabia nem por que estava gritando. Quantas pessoas vão para uma manifestação sem saber por que estão se manifestando? De mesma forma, uma igreja pode cair na confusão por desacordos, várias opiniões ou fofoca, perturbação contínua pode levar ao caos. A paz restaura quando os membros buscam a clareza e a unidade. Quando entramos por esse meio, esse fim de buscar a clareza, a unidade, não há competição dentro da igreja. Princípios que podem nos guiar. Quando você passa por confusão, estabelece princípios que te guiam em relação a que decisões tomar ou como discipular seus desejos. O oposto da desordem é a ordem. O oposto da confusão é a harmonia. Então, você quer dar uma desordem, vamos colocar em ordem primeiramente. Por exemplo, você quer procurar alguma coisa, uma coisa na sua casa. Se tudo ficar bem organizadinho, fica mais simples. Agora não, se está tudo bagunçado, fica mais difícil, né? Vamos lá. Quando Satanás tentou Jesus, ele estava tão familiarizado com os princípios que nem no mesmo instante reconheceu como podia ser violados. Portanto, nunca perdeu sua direção. Como é que vence isso? É a prevenção. Nós estudamos a Bíblia como deveríamos estudar. Então, se a gente não estuda a palavra, não ouve a palavra, como é que você vai vencer todo o mal? Então, existem coisas que nós violamos por nós não conhecermos a verdade, ou por nós ignorarmos esses tais princípios, né? Temos alguns pontos-chave aqui, né? 4 princípios-chave, né, que podem nos guiar. Primeiramente, Deus é amor, amor pelos outros, crescimento do reino, caráter. Então, são coisas que nós precisamos, né? São os princípios que nós temos que viver a cada dia. Saber que Deus nos ama, que Deus é amor. Temos que amar o nosso próximo, crescer no reino, buscando Ele a cada dia, os princípios do reino e desenvolvendo o caráter nosso. Buscar a clareza, né? Os cristãos devem esperar que Satanás busque aprofundar-nos na confusão em uma das 3 formas. Examinaremos essas táticas e sugeriremos de forma como buscar a clareza. Primeiramente, bombardeando a nossa mente. Ele vai sempre fazer isso. Como é que Satanás bombardeia a mente? Quando as pessoas leem livros que não é bíblico, a qual vai levar ele para o caminho. Quando eles veem filmes ou qualquer coisa semelhante na televisão ou em vídeo, seja o que for, que vai de alguma forma tirar ele do foco. Quando ele dá muito ouvido a pessoas, aí as pessoas que dizem seus amigos, estamos usando o exemplo de Roboão, que deu ouvido aos seus jovens e por causa de dar ouvidos aos jovens, ele dividiu a nação. E outra coisa que é duvidar da verdade. Esse é o maior problema, né? Quando as pessoas duvidam da verdade. Duvidando da verdade, não tem mais assunto com essa pessoa. A não ser orar por ela e pedir a Deus para poder
quebrar aquela pedra que está no seu coração. Vamos para o dia 4? Medo, preocupação contra a paz. Antônio, filho de Benito, pertencia a um colégio local, cursando o segundo grau da escola. Antônio foi levado até o tribunal de menores por causa das drogas. Durante o último ano, ele estava participando do grupo de jovens da igreja e tinha começado uma amizade cristã. Além disso, muitos de seus amigos cristãos estavam cursando uma universidade. Deus tinha feito muito na vida de Antônio, mas Benito sabia que Antônio necessitava tempo para deixar que se fortalecesse as mudanças em seu caráter. No término do primeiro trimestre, Benito escutou a triste notícia que Antônio estava se distanciando dos seus amigos cristãos e andava com os rapazes de comportamento duvidoso. Seu coração se encheu de temor. Será que era verdade aquele rumor? Se realmente fosse, Deus estava advertindo que tomasse alguma atitude imediatamente? Gente, diante disso tudo, a gente sempre teme quando a gente vê nossos filhos andando por caminhos errados. A verdade é que a gente precisa aprender a lidar com nossos temores, acreditar no poder de Deus, acreditar na nossa oração, acreditar na nossa fé, na nossa confiança em Deus, por intermédio de nossos filhos. Benito, aqui, ele acabou ficando temeroso, sabendo que os filhos já estavam desviando. Mesmo que aconteça isso, precisamos acreditar no poder de Deus. Acreditar que Deus tem um controle da nossa família, tem um controle da nossa vida. A voz de Deus não conduz ao temor. Toda vez que você temer alguma coisa, quero dizer para você, bem claro e ser bem enfático, não é Deus que está falando. Deus, a palavra de Deus não cria temor. Ela cria paz dentro de nós. Quando a gente está temendo, é porque não é Deus que está falando. Simples assim. Quando você tiver aquele temor, repreende logo. E vai à oração e dá o joelho: Senhor, tira este mal dentro de mim. E me traz a sua paz, me traz a sua tranquilidade, me traz a certeza, a confiança, Senhor, novamente para o meu coração. É assim que temos que fazer. Pois se não fazermos, sabe o que vai acontecer? A gente vai viver, né, sempre em menção do que Satanás está fazendo por nós. E Deus quer fazer melhor, né? Deixa eu ler aqui uma bem conhecida, João capítulo 16, verso 33. Me lembrei agora dessa passagem, que diz assim: falei essas coisas para que em mim tenham paz. Então, Jesus disse, eu vou ver o contexto, né? Jesus falando sobre muitas coisas aqui, sobre a pessoa do Espírito Santo e outras coisas mais, sobre o seu amor, sobre tudo. Ele fala essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mesmo que venha a adversidade, Jesus disse, vai vir as aflições. Mas eu trouxe essa palavra, mas antes disso eu preciso ter a paz dentro de mim. Se eu tenho a paz, né, eu vou saber lidar com a adversidade e tenho coragem. E quando vocês passarem por isso, porque eu venci o mundo. Se vocês olharem para mim, as coisas, você vai vencer o mundo. Não olhe para a dificuldade, como já falamos aqui já. Certo? Jesus viveu livre do temor, isso aí é bem claro. A preocupação é uma forma de medo. Preocupação é antecipar o problema. Ainda não estamos, o problema nem surgiu ainda, as pessoas já estão temendo o problema, né? Estar em preocupação é uma forma de ter medo. É um motivo de preocupação, vem do temor, e as consequências são sempre negativas. Quando nos preocupamos, estamos questionando o amor de Deus, seu poder e a sua onisciência. Será que Deus vai me ajudar mesmo? O que ele falou é sério mesmo?
Nunca se esqueça disso. Vamos lá. Outro ponto. As táticas de Satanás nos levam à preocupação. Vamos lá. A preocupação começa quando em nossos pensamentos. Geralmente, Satanás usa frases ou palavras para nos pegar, e 3 exemplos são: talvez, será, possivelmente. Satanás muitas vezes lança um será comigo, John falando. Começou a entreter-me com perguntas que começam com essas palavras. Fiquei aberto ataques. Fiquei aberto aos ataques de Satanás espirituais. Será que falo? Será que tenho dinheiro suficiente? Essas perguntas me tornam a forma mental sobre o futuro que não posso controlar, apesar de que podem ou não acontecer. Nenhuma frase, nenhuma dessas perguntas gera confiança em Deus. Essas podem vir de Satanás, de seus próprios temores, ou são imputadas por outros, mas não vêm de Deus. Então a gente acaba, criando, uma desconfiança no nosso Deus. Veja, falamos tanto que confiamos no Senhor, mas aí vem a pergunta: será que eu preciso ir no médico? Médico, aí começa, Gente, vocês querem me deixar triste? É quando as pessoas, qualquer dor, elas já pensam que que tem algum problema sério. Né? Muito, muito sério. Então, não, gente, claro que a gente precisa ir no médico. Eu, nessa semana, um tempo atrás, eu estava com umas manchas doidas no corpo, esquentava, as manchas vinham, e eu fui no médico, dermatologista. Lá ele descobriu, ele falou que era o problema, tomei o remédio, acabou o problema. Mas isso também não me causava incômodo, mas eu confiava no Senhor, que Deus ia dar uma solução nisso tudo. Então a gente aprender a confiar em Deus, aprender a confiar no poder de Deus nas nossas vidas. O problema é que a gente antecipa o problema, E antecipa como tivesse achando que tudo está indo mal mesmo. Mas não, ele tem que aprender a confiar em Deus, a confiar no que Deus pode fazer por nós. Mas ao contrário disso, as pessoas assim ficam: será que vai acontecer isso mesmo? Talvez, vamos ver, né, o que vai acontecer. Não, vamos crer no Senhor. Se não acontecer, amém. Mas eu não me martirizei antes do tempo, né? E nem vou martirizar se não der certo o problema, a situação. Porque não pode a gente ficar aqui, atemorizado, largar de orar, largar de buscar, largar de ler a Bíblia, largar de toda coisa, por causa de questões básicas da vida. Tá bom? O se é uma pergunta que faz a pessoa que não conhece o futuro. Deus não pode expressar incerteza porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele não tem que imaginar nada. Nada lhe aconteceu que ele não sabia. Portanto, não fará pergunta baseada no desconhecido. Quando Deus usa a palavra se na Bíblia, geralmente é no condicional. É quando vai condicionar você a tomar uma decisão. Por exemplo, se o meu povo se chama pelo meu nome, orar e ouvirei. Aí sim, ele está condicionando. Se você me orar e me buscar, eu vou te dar. Eu vou abençoar você. Se você me busca, se você fizer isso, você vai acontecer. Ele está condicionando. Agora, ele não está aqui. Essa palavra não, assim, aqui é será que se Deus não abençoar? Não. Aí você vai entrar na coisa. Deus não vai abençoar se você não buscar ele. Olha lá, a voz de Deus cria paz. Cria paz. Então, se você ouviu alguma coisa que está te perturbando, te incomodando, não é paz. A preocupação não pode coexistir com a verdade. A melhor maneira de afastá-la é lembrando o que Deus tem feito. Isso está bem claro para a gente, ok? E aí, por último aqui, nesse ponto aqui ainda, experimentar a paz de Deus, né? Nós já lemos aí sobre isso. Dia 5, para terminarmos, coerção contra cooperação.
Ricardo se contorceu no banco. Outro sermão sobre o amor de Deus. Ele reconhecia a imensa fenda que estava entre o que deveria ser uma relação de amor com Deus e o que ele estava experimentando. Francamente, podia contar nos dedos o número de vezes realmente que havia sido sentido o amor de Deus. O pastor perguntou: na mente de cada um de vocês, qual é a imagem que tem de Deus? Ricardo sabia que a maioria das vezes pensava em Deus como capataz que tinha que ser satisfeito. Ele sentia que havia algo mais que poderia fazer e sabia que sua vida se contentava a Deus e se sentia compelido a melhorá-la. Se Deus pagou o preço por ele, então ele deveria fazer mais por Jesus. Perguntava-se por que não estava, porque era um cristão, perdão, irmãos, melhor, porque ele era um cristão melhor, não era um cristão melhor, e porque não tinha prazer. Em vez disso, parecia somente que lhe movia era o dever. Essas palavras movido era o que descreveria melhor como se sentia em sua experiência cristã. Por que lhe faltava prazer? O que leva você a não ter prazer? É porque a gente somos movidos, ou levados a ter movidos, de fazer algo que é um dever, uma obrigação, algo que tem que fazer. E na verdade, se nós formos olhar a Bíblia claramente, está aqui o primeiro ponto: Deus não move, Deus guia, Deus ele conduz, Deus orienta. Não somos obrigados a fazer nada. Tudo que Deus quer de mim e de você é que devemos fazer isso pelo aquilo que somos atraídos por Ele, não por aquilo que nós estamos com medo dele ou que tem que fazer por ele, como nós vimos em muitos lugares aí, em muitas instituições. Se você não fizer algo para Deus, Deus vai te dar um castigo. Não é isso. Não é isso. Né? Temos aqui alguns versículos. Jeremias 31:3, olha o que diz. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eles foram atraídos pelo amor de Deus. E em João 6,44, fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Aqui a palavra atrair de novo. Atrair. Deus atrai a gente. Entendeu? Não somos pego pela força. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Agora está falando aqui da palavra. Ele vai ser guiado pela verdade. O Espírito Santo trabalhará em você somente intermédio da verdade. Nada mais do que isso. Outro aqui. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus, ele quer uma relação de amor com você. Vamos aqui. Origem de sentir-se manipulado. Sentido de dever. Né? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que testemunhar, eu faço isso, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Faça tudo orientado pelo Espírito Santo. Isso Deus não quer que você faça isso dessa forma. Quando Paulo fala que ele se sente obrigado a pregar o Evangelho, ele está falando que eu fui tão constrangido. Você for ler o contexto, eu acho que é capítulo 9 de 1 Coríntios, se você ler o contexto, ele fala que eu fui constrangido por amor, e agora, por eu ser constrangido e atraído pelo amor e guiado pela sua presença, eu vou pregar o Evangelho. Ai de mim de não pregar o Evangelho. É uma forma que eu tenho que agradecer a Deus. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Segundo ponto, o sentido de
insuficiência. Muitas pessoas são movidas pelo desejo de comparar-se aos outros. Vou fazer porque as pessoas estão fazendo. Não, nada disso, né? Não vamos fazer porque as pessoas estão fazendo. Vou fazer porque eu tenho, porque eu gosto de fazer. Ah, fulano de tal tá evangelizando, vou evangelizar. Não, se você não sente vontade de evangelizar, tu não vai evangelizar. Não faça isso pelas pessoas, faça isso por você, por aquilo que você foi guiado, atraído por Deus, perdão. Atraído por Deus, não por aquilo que as pessoas fizeram. Outra, a necessidade de agradar os outros. Outro problema. Vou fazer aquilo porque eu quero agradar o meu pastor, eu quero agradar o meu irmão, eu quero agradar a minha irmã. Não, não faça nada para agradar os outros. Faça aquilo que você tem que agradar a Deus e a você mesmo. Os negócios ou trabalho. Quando a pessoa vive saturada, a demanda e a pressão lidar com a múltipla responsabilidade grita por nossa atenção. Nós sentimos apuros, pressionados e impelidos. Então, não deixe que os negócios, as atividades da sua vida, ela pressione você. Você está pressionado, está sentindo já impelidos ou pressionados, dá um suspiro, vamos para uma floresta, ou vamos para algum lugar, para uma caminhada e tente respirar, entendeu? Não faça nada por pressão. Eu fiz muita coisa por pressão e sei muito bem do que eu estou falando. Paguei um preço muito alto, né, por conta disso. Que eu nunca quero que ninguém passe por isso. Eu não espero isso. Minha oração é que Deus livre todo mundo disso. Mas temos que tomar cuidado, né? Eu estou falando por testemunho, por propriedade. E por último, impulsividade. Não faça nada impulsivo. Ao contrário, deixa o Espírito Santo guiar você. Não deixa o desejo, as emoções, não deixa que o medo, né, a cobiça domine você. Ao contrário, domine tudo isso. Domine tudo isso. A cura para que não lhe manipulem. Identifique os padrões de sua vida e o que faz bem sentir-se manipulado, o que há na sua mente. Vamos lá, vamos verificar tudo isso e vamos começar a retirar tudo isso que nós falamos aqui para você sentir paz. Eu falei, o segredo está dentro do seu coração. Está em paz? Não. Tem algo perturbando? Então é hora de você jogar fora. Recuse ser manipulado por essas coisas e reafirme a verdade de Deus na sua vida. E outro ponto aqui que nós vamos falar agora também, e ainda tem o quarto, e viva, isto é, pratique o modo de desenvolver o seu caráter a cada dia. Deixa Deus guiar você, deixa Deus orientar você. A chave é a repetição da verdade de Deus na sua vida. E por último, né, outro ponto, o último ponto aqui é coopere com Deus. Deus quer que trabalhemos com e por meio da sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. E para concluirmos tudo isso aqui, escutar a voz de Deus é um fato de estar em uma relação pessoal e diária com Ele. Quando você vive em relação com Deus, as coisas mudam para a sua vida. Por isso, é importante e muito importante que você coopere com Ele, que você viva em relacionamento com Ele. Esse é o primeiro ponto de partida para a gente poder começar a nossa vida, é relacionamento com Deus. Bom, eu queria agradecer a você por mais esses nove aulas que nós fizemos aqui no nosso estudo Batalha Espiritual. Estamos aqui terminando mais uma tarefa. E semana que vem, né, estamos voltando para esse livro aqui, ó, esse aqui. A liderança de Jesus, o líder do coração do servo. Então, aqui são 5 aulas só, né, rapidinho vai terminar isso aqui. Então, estamos aqui para podermos, semana que vem, começar esse novo curso. E terminando esse curso aqui, Liderança de Jesus, termina, né, o nosso primeiro
nosso primeiro ciclo de estudo, o primeiro ciclo que é a primeira fase, tá? Aí depois vamos para a segunda fase, que são esses dois cursos, e a terceira fase, que são inúmeros cursos. Ok? Muito obrigado por mais um curso. Agradeço a Deus por ter nos dado a oportunidade de podermos estar aqui juntos e terminarmos mais uma tarefa e mais algo que Ele colocou em nossas mãos. Deus abençoe você. Até o próximo curso, né? O outro curso, a liderança de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida.